Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar um tema muito importante, que são os principais medicamentos que estão sendo testados para combater a Covid-19, que é essa doença causada pelo novo coronavírus chamado SARS-CoV-2. Vamos também dar uma visão geral sobre os cuidados gerais não farmacológicos, ou seja, aqueles que não incluem o uso de medicamentos específicos. Vamos começar primeiro falando dos medicamentos. Existem vários medicamentos que estão sendo testados para a Covid-19 no momento e, infelizmente, não é possível falar sobre todos aqui nesse vídeo, são vários. Aqui eu vou tentar falar dos mais importantes até agora. Desde o começo eu já quero deixar claro que, até a data de hoje, ainda não tem nenhum medicamento aprovado, com eficácia e segurança comprovadas para tratamento da Covid-19. Mas há vários que estão sendo usados no Brasil e no mundo, o que é muito importante para que a gente possa ter dados para comprovar cientificamente quem realmente funciona e quem não funciona. E, além disso, saber qual o melhor momento para iniciar o tratamento. Isso aumenta muito a segurança ao prescrever o remédio e aumenta a chance que ele realmente vai melhorar e não piorar a situação. Muito bem, vamos começar falando da cloroquina e da hidroxicloroquina, que são os mais falados mundialmente e muito aqui no Brasil também. Eles são medicamentos que são originalmente usados para tratamento de malária e para controle de sintomas de artrite em pacientes que têm lúpus e artrite reumatoide, principalmente. Os dois têm atividade in vitro contra o coronavírus, o que é muito bom e significa que eles conseguem matar o vírus em laboratório, mas tem uma grande diferença entre conseguir matar o vírus em um ambiente controlado, em laboratório, e o seu efeito depois de ter entrado no corpo humano, que tem uma complexidade imensa e que pode interferir de muitas formas na ação do remédio. E tem ainda o problema dos efeitos colaterais, que no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina são principalmente cardíacos, podendo causar arritmias. Vou fazer um apanhado geral, rapidamente, sobre o que o mundo está falando desses medicamentos. A Sociedade Torácica Americana, a TS, ela recomenda o seu uso caso a caso, depois de discussão dos riscos e benefícios com o paciente e com os seus familiares, e se a condição for grave o suficiente para precisar de um medicamento investigacional. Essas são as palavras que eles usam. A Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, ela reforça que até agora não foi demonstrada a efetividade desses medicamentos e que eles só devem ser usados no contexto de pesquisa clínica ou programas de uso emergencial. O FDA, que é Food and Drug Administration, que é equivalente à nossa Anvisa aqui, mas lá nos Estados Unidos, ela dá autorização para uso emergencial em pacientes mesmo que estiver fora de pesquisa clínica, se por algum motivo não der para fazer a pesquisa clínica. Mas ela reforça que não há evidência forte ainda sobre a eficácia do tratamento ou na prevenção da Covid-19. Na China e na Itália tem orientação para usar esse medicamento em alguns guidelines, mas é baseado também em evidência fraca de eficácia desse remédio. No Brasil, o Ministério da Saúde orienta que os medicamentos poderão ser usados, mas apenas em casos confirmados laboratorialmente de Covid-19 e que tenham formas de apresentação mais graves. E também o paciente tem que estar hospitalizado. Então a gente conclui que até o momento não há evidências fortes sobre a eficácia desses medicamentos, da cloroquina e da hidroxicloroquina, mas eles estão sendo usados e eu concordo que a gente deve usar mesmo, mas com todo cuidado, seguindo o protocolo de cada instituição, de preferência dentro de pesquisa, quando isso for possível, porque é só assim que a gente vai gerar dado para saber se eles realmente funcionam ou não. É assim que a ciência e o conhecimento vão desenvolver. Bom, o próximo que eu queria falar é do medicamento chamado Remdesivir, que é um antiviral novo, ele ainda está em fase de testes, ele também tem boa atividade in vitro contra o novo coronavírus, ou seja, ele mata o vírus em laboratório, e ele age inibindo a polimerase do RNA viral. No final das contas, isso impede a replicação e a multiplicação do vírus. Já tem vários estudos em andamento para avaliar sua eficácia, e um estudo americano que incluiu dados de pacientes dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá e do Japão, foi um estudo multicêntrico, ele mostrou o benefício do seu uso em 68% dos pacientes, o que é um bom sinal, mas o próprio estudo conclui no final que precisamos de mais pesquisas. Outro tratamento que foi muito comentado sobre o uso foi o sangue. Na verdade, o uso de plasma, que é um componente do sangue dos pacientes que já pegaram o coronavírus e curaram da infecção.
o sangue desses pacientes ele fica rico em anticorpos contra o vírus. Esses anticorpos eles indicam para o sistema imunológico, que é a defesa do nosso corpo, que aqueles vírus devem ser eliminados. Esse tratamento ele já foi usado antes, nas epidemias de SARS, de gripe aviária e de ebola. E os estudos iniciais, todos são pequenos, infelizmente, eles mostraram algum benefício do tratamento. E o FDA está autorizando nos Estados Unidos o uso na condição de tratamento experimental, mas ainda só em pacientes mais graves. Esse tratamento também começou a ser usado aqui no Brasil e também são vários estudos que estão em andamento e a gente precisa aguardar o resultado. Um outro medicamento antiviral que foi testado foi a combinação de lopinavir com ritonavir. O nome comercial disso é Kaletra. Ele foi um medicamento desenvolvido para tratamento do HIV. Os estudos iniciais não chegaram a conclusões significativas, mas há pouco tempo saiu um estudo chinês relativamente grande, de boa qualidade, com cerca de 200 pacientes, que infelizmente não mostrou nenhum benefício de usar essa combinação. Ainda tem outros estudos que estão em andamento, nós precisamos aguardar esses resultados. Tem também os inibidores do receptor de interleucina 6, como o tocilizumab e o sarilumab. Esses medicamentos eles agem como controladores do sistema imunológico, eles são anti-inflamatórios, reduzem a inflamação exagerada que algumas pessoas fazem quando entram em contato com o vírus. Também tem vários estudos que estão em andamento e a gente precisa também aguardar os resultados. Foi falado muito também sobre os antiparasitários, como a anita, a ivermectina, mas também tem muito pouca informação até o momento sobre a eficácia desses remédios para o tratamento específico da Covid-19. É tanto que eles nem são citados na maioria dos serviços de síntese de conhecimento médico, como o Melhores Práticas, o Best Practice, que é do Jornal Britânico de Medicina, BMJ, e também não são citados no Up to Date. Esses são dois serviços muito respeitados no mundo todo e não faz menção a esses antiparasitários. Um outro fato que é interessante é que a vacinação para tuberculose, a BCG, que todo mundo conhece, no Brasil ela é dada para todas as crianças ao nascimento, ela parece fazer uma resposta imunológica não específica que pode ter algum efeito protetor para outras infecções também, inclusive infecções virais. Isso seria uma ótima notícia se tiver algum impacto na Covid-19, principalmente para o Brasil, mas ainda a gente não tem certeza se tem algum impacto ou não. E para terminar, nós vamos falar sobre a vacinação para a Covid-19. A vacina ela vai ser extremamente importante para que muita gente desenvolva a imunidade contra o vírus ao mesmo tempo e isso deve frear a disseminação e possivelmente encerrar a pandemia. Depois que todo mundo for vacinado, ou a maior parte da população for vacinada, o coronavírus ele ainda deve continuar circulando, mas com muito menos intensidade e sem causar tantos problemas igual a gente está vendo agora para a população mundial. Porém, como nós todos já sabemos, ainda não tem vacinação contra o SARS-CoV-2, que é o nome desse novo coronavírus. Já foram iniciados testes em humanos para alguma dessas vacinas que estão em desenvolvimento e agora a gente precisa aguardar os resultados e a produção em grande escala, antes de fazer a vacinação em massa. Infelizmente, esse processo é um processo demorado e mesmo sendo feito de maneira rápida, igual a gente está fazendo no momento, os cientistas estão fazendo, ainda pode demorar entre 1 a 2 anos para poder terminar esse processo. Apesar da gente não ter um tratamento até agora medicamentoso, comprovadamente eficaz para tratar a Covid-19, tem muito que dá para fazer pelos pacientes infectados. As principais medidas que a gente pode fazer são, para os pacientes confirmados, são o isolamento, tanto em casa quanto no hospital, caso a pessoa venha internar. O uso de oxigênio é muito importante para melhorar a oxigenação do sangue. O uso de ventilação mecânica, tanto invasiva, através de intubação, quanto não invasiva, através de uma máscara que é colocada sobre o rosto em algumas situações específicas. A posição prona, por exemplo, que é feita durante a ventilação, que a gente coloca a pessoa de barriga para baixo por um tempo, isso pode ajudar a melhorar a oxigenação. Além de todas as medidas de suporte que a gente já tem disponível para manter a pessoa até que o próprio organismo elimine o vírus. Ou seja, esse cuidado médico ele é muito importante, só ele já é capaz de salvar muitas vidas. Garantir esse cuidado básico e as medidas de isolamento dentro do possível para não superlotar os hospitais e deixar as outras pessoas sem tratamento, a taxa de mortalidade geralmente é baixa, em torno de 0,5%. Ou menos, ou seja, uma pessoa a cada 200 ou menos pode vir a falecer de Covid, como foi visto em alguns países que testaram uma grande parcela da população, como a Coreia do Sul, por exemplo. Bom, as 3 mensagens que eu queria deixar
são que a ciência e a medicina elas estão desde o início dessa pandemia correndo atrás do melhor tratamento específico e da vacinação para a Covid-19. Infelizmente, até a data de hoje, nós não temos um tratamento que é comprovadamente eficaz, mas já tem vários que estão sendo usados e testados. E, por fim, a medicina tem várias medidas que não dependem de remédio e que, por si só, já são capazes de salvar muitas vidas nessa pandemia. É isso que eu queria dizer, eu espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só deixar aqui abaixo nos comentários. Se você tiver gostado do conteúdo desse vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal para continuar recebendo vídeos como esse. Eu agradeço muito pela sua atenção, muito obrigado, até logo!